O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o governo brasileiro não vai enviar aviões da Força Aérea Nacional para trazer os imigrantes ilegais deportados. O ministro participou ontem de reunião com o presidente Lula e outros chefes de pastas do governo. Participaram também da reunião o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O tratamento dado aos deportados que chegaram ao país algemados e acorrentados foi criticado pelo governo brasileiro. Mauro Vieira falou sobre isso. Vamos ouvir o embaixador. Estamos agora trabalhando para encontrar soluções e formas adequadas para que cheguem ao Brasil os brasileiros repatriados, mas dentro de atenção absoluta aos respeitos aos direitos humanos, às condições necessárias de viagem e atenção necessária aos passageiros nesse voo, porque nós não podemos admitir que as pessoas venham com aquele tipo de tratamento, inclusive correndo riscos maiores. Muito bem. Olha, eu quero ouvir você primeiro, Ricardo Rous. Procedimento de trazer deportados algemados durante o voo é procedimento padrão. Questão de segurança do transporte aéreo. Parece que o problema foi porque deu um problema técnico no avião e no pouso eles tiveram que ser transportados de um local para outro, de uma aeronave para outra e andar algemados nesse percurso. Você acha que deveria ter tirado a algema, levava 100 metros e punha a algema de novo? Como é que está essa polêmica? Capês, olha, realmente é uma polêmica que nasceu no vazio, na minha opinião, porque o governo não tinha o que reclamar, talvez precisasse ali tirar a atenção de outros movimentos que estavam acontecendo na sociedade, criou essa celeuma em cima do transporte de presos, que aconteceu muito ao longo do governo Biden. Nesse governo Lula já foram mais de 3 mil deportados dos Estados Unidos para cá, mais de 30 aeronaves, e todos eles vieram nas mesmas condições. Para o governo americano, o imigrante que entra lá de forma ilegal é um criminoso e esse é um procedimento padrão. Interessante que quando o ministro foi questionado se iria enviar então aeronaves da FAB para poder buscar os deportados lá nos Estados Unidos, ele disse que não há esse pensamento ainda, ou seja, o governo brasileiro quer que essas pessoas voltem de lá para cá e eu quero aqui deixar claro que a minha opinião é que tenha todo o tratamento digno de qualquer outro cidadão, os direitos humanos totalmente respeitados. Mas dito isso, não deve haver nenhum privilégio. Parece que se querem montar inclusive um espaço no aeroporto de Belo Horizonte para receber os deportados, mas não tem nenhum espaço para receber as mães das crianças portadoras de TEA, as pessoas que sofrem violência, não tem nada disso. Mas para receber deportados, criminosos, de acordo com o governo americano, que vem de lá para cá, vai se montar uma infraestrutura, porque o governo quer vender, que é bonzinho, que é preocupado com os direitos humanos. Acho que isso aí é só uma falácia, é só mais uma narrativa do governo. João Belucci, é esse tema para a gente não falar de déficit fiscal, é isso? Pois é, Capês, como você colocou de forma bastante provocativa e correta, há também uma enorme cortina de fumaça, porque ao se falar tanto desse tema, acabou se saindo de outros temas, né, como déficit fiscal, o governo ruim, dólar alto, enfim, tantas outras coisas acabaram ficando de lado, como é o comum nesses casos, o governo tem esse poder de pautar a mídia. Como o Rous colocou de forma precisa, houve um problema técnico no avião, que esquentou ali a aeronave, enfim. Mas esse procedimento de trazer algemado nas mãos e nos pés já era o padrão e vinha ocorrendo no governo Lula. O próprio Mauro Vieira ali, o ministro, o chanceler, mencionou, olha, não é aceitável o tratamento. Mas até ontem, quando era o Biden, era aceitável. Então, assim, fica tudo no campo da especulação e da narrativa e essa ideia de pautar a mídia. Infelizmente, não há um direito mundial, enfim, natural, de que outros países nos concedam cidadania. Isso não existe. Então, se os Estados Unidos não querem, ele deporta. A própria porta-voz da Casa Branca, a nova porta-voz, falou isso para uma repórter que perguntou se havia um levantamento de quantos deportados haviam cometido crime de fato. E ela respondeu brilhantemente, falou, o simples fato de ingressar sem a documentação já é crime por si só. Então, assim, eles estão sendo deportados. É o natural, infelizmente, é necessária a algema, e eles colocam a algema nos pés, pelo que eu entendi também, por conta de ser uma situação limite. A pessoa até ontem tinha uma vida lá fora, ainda que sem os documentos, e de repente ela é retirada sem poder trazer nada. Então, a pessoa está numa situação psicológica limite também, daí porque das algemas, infelizmente, mas é um procedimento que até ontem era aceitável e agora com o Donald Trump passou a não ser mais aceitável, Capês. Ana Beatriz Rich, o uso de algemas nos Estados Unidos é regulado de forma distinta do Brasil. Lá a algema integra o procedimento de detenção ou de condução.
Aqui nós temos a súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, que só pode ser usada em caso de extrema necessidade para evitar que a pessoa fuja, agrida alguém ou se machuque. Mas mesmo assim, no Brasil, há abuso no uso de algemas. Como é que você vê essa questão sendo colocada ou até politizada? Capês, eu acho que, na verdade, a politização faz com que esta notícia esteja permeando a imprensa nos últimos dias, porque existe uma tentativa, de toda maneira, de tentar vilanizar o que Donald Trump está fazendo. E veja só, eu não sou nem a maior das defensoras do Donald Trump, mas fato é, existe uma política imigratória americana e ele está dando cumprimento a essa política. Se essas pessoas estão lá de forma ilegal, elas têm que retornar aos seus respectivos países. Eu até acredito que poderia haver uma outra forma de fazer esse tipo de política, porque, muito embora tenhamos tido até brasileiros na lista da Interpol que foram deportados, também tem muita gente que foi de boa fé, tentando uma vida melhor, às vezes teve um filho lá, se estabeleceu, mas acaba por alguma irregularidade na sua documentação tendo que retornar ao Brasil. Mais uma vez, é uma questão de soberania nacional. Se os Estados Unidos adotam por praxe a utilização das algemas, embora eu, Ana Beatriz, não goste, não acho que seja necessário, eles estão no direito deles, na defesa deles, até porque eles vêm num avião americano para o Brasil. Chegando aqui, as autoridades brasileiras vão lidar com eles e com as algemas da maneira que melhor entenderem. Professor Túlio Naza, boa tarde, prazer tê-lo aqui conosco, nos trazendo aí a sua cultura, grande professor. Qual a sua avaliação sobre esse episódio? Boa tarde, Capês, boa tarde, integrantes aqui da mesa, boa tarde, audiência da Jovem Pan, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Olha, Capês, os meus colegas aqui falaram, acho que quase tudo, né, sobre o tema. O que eu posso complementar aqui e trazer uma informação, acho que também é útil e válida. Primeiro, que eu aprendi nas aulas do Capês, que a jurisdição da aeronave norte-americana é jurisdição dos Estados Unidos. Porque nós ouvimos muito isso na mídia, mas por que a hora que entrou no avião não tirou as algemas? Troca a jurisdição no ar, né? Isso, como se trocasse a jurisdição no ar. Então, ali é jurisdição norte-americana. Então, tem que se respeitar a legislação norte-americana. E outro ponto que é importante salientar, eu assisti aqui a entrevista, brilhante entrevista, por sinal, com o Procurador-Geral de Justiça aqui do Estado de São Paulo, sobre o crime organizado. Eu quero lembrar a todos que a Convenção de Palermo, no ano de 2000, que é uma convenção da Organização das Nações Unidas, coloca como tema fundamental do crime organizado mundial, o tráfico ilegal de pessoas. Então, o que está por trás, muitas vezes, dessa imigração ilegal é uma estrutura gigantesca internacional de crime organizado. Né? Então, é importante o endurecimento contra a imigração ilegal, não é por uma questão que as pessoas são contra o humanitarismo, contra os direitos humanos, é para realmente atingir uma área, um braço importantíssimo do crime organizado. Aqui e acolá pode haver abusos, excessos, etc., contra os direitos humanos, isso tem que ser analisado, combatido, que não é o caso do uso das algemas, vamos frisar, mas esse combate à imigração ilegal, ela é importante. Não achem que o imigrante, ao entrar ilegalmente num país, passou a viver num mar de rosas, como que parece também que parte da mídia está querendo colocar, como se, nossa, ele alcançou um sonho dele. Pouco se sabe o que acontece nesse trajeto e muitas vezes essa pessoa entra ilegalmente num país, passa a ser escravizada, passa a ser abusada sexualmente, sabe-se lá como ela vai ter alguma dignidade, alguns direitos humanos sendo ilegal num país estrangeiro. É isso aí, bem lembrado pelo professor Túlio Naza. De acordo com o Código Penal, artigo 5º, aeronaves e embarcações públicas consideram-se extensão do território nacional, onde quer que se encontrem, inclusive quando estão sobrevoando o espaço aéreo internacional ou em solo ou no mar territorial estrangeiro.